Fala galera, inscrito no nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite, a paz de Jesus, amor de Maria seja no seu coração. Quero já agradecer a você por estar abrindo a porta aí da sua casa para estarmos juntos conversando, partilhando sobre a palavra de Deus, sobre o testemunho. Hoje é uma noite especial onde estaremos falando com as famílias, com os casais aí. Então você que está passando alguma dificuldade na sua casa, na sua família, ou conhece alguém aí, algum parente, algo assim, que esteja enfrentando alguma dificuldade, que você possa enviar esse podcast, essa conversa, esse testemunho, que eu tenho certeza que Deus irá falar muito conosco nessa noite de hoje. Estamos aqui com esse casal maravilhoso, casal especial, o Eduardo Oliveira e a Edna. Seja bem-vindo. Obrigada. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Sou da comunidade Filhos de João Batista, que vocês possam sentir acolhida aqui no Kairos Podcast. Obrigado, Gustavo. Obrigado, uma alegria imensa estar aqui com vocês. É uma alegria imensa poder juntos partilharmos, né, no Kairos Podcast. Né? Já quero dizer aí, você que nos segue o canal, compartilhe este link, porque eu tenho certeza que neste dia Deus vai falar ao teu coração, nestes tempos, né, em que as famílias vêm sendo brutalmente atacadas por diversos modos, meios. São tantas coisas que às vezes a gente pensa, meu Deus, como é possível ser família nos nossos dias? Meu Deus, como que eu caso nesses dias? Como ser feliz no casamento? É possível ser feliz no casamento? Né? Essa pergunta a gente faz. Então, nós queremos, a partir do nosso testemunho, da nossa experiência, nós queremos dizer e afirmar que sim, é possível sermos casados e felizes, é possível sim, nós temos famílias abençoadas. Então, nesse bate-papo nosso aqui, nós queremos te ajudar, não com uma receita pronta. Quem quisera, nós temos uma receita pronta do casamento perfeito. Nós não temos, mas nós queremos trazer algumas respostas e luz. Então, alegria imensa estar com você partilhando a palavra, não é isso, meu bem? Isso mesmo, é uma alegria imensa estar aqui na Kairos, né, participando deste podcast, no qual eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, ao coração de cada um que está aí, a cada família, a cada casal, a cada homem e a cada mulher, né? Que a graça de Deus possa alcançar você aí onde você estiver. E que através das nossas palavras, através da nossa conversa, Deus possa agir no coração de cada um de vocês, né? Vamos partilhar a nossa vida aqui, as nossas experiências, né? E através das nossas experiências eu tenho certeza que Deus realizará grandes coisas na sua vida. Amém, louvado seja Deus. Quero agradecer desde já, muito obrigado pelo sim de vocês. E vamos lá, vamos começar com o Eduardo. Conta para nós um pouco como que foi aí sua infância, sua adolescência, para nós estarmos conhecendo um pouco melhor. Sim, né? Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador missionário da comunidade Filhos de João Batista, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, a 1h30 de Belo Horizonte, mas na verdade já são 28 anos caminhando com Jesus. Na verdade, eu conto 28 anos a partir da minha experiência com o Espírito Santo. Na verdade, são 28 anos de batismo no Espírito Santo. Eu sou da explosão da renovação carismática católica no Brasil, né? Quando ainda a Canção Nova, o Padre Jonas vendia fita cassete das pregações, eu comprava todas as pregações do Padre Jonas na fita cassete, alugava os VHS para assistir as pregações, né? Então, eu sou dessa explosão da Canção Nova. Eu falo 28 anos de caminhada, porque eu conto 28 anos de batismo no Espírito Santo. Mas a verdade, desde a minha infância, eu sempre ia na igreja. Então, com 7, 8 anos de idade, eu já era coroinha da igreja, já ajudava na liturgia, fazia leitura, mas eu sempre costumo dizer o quê? Era aquele católico por tradição, aquela coisa que mamãe dizia, domingo é dia de missa, viu, menino? Então, eu ia para a missa porque a mamãe mandava a gente ir. Mas aos 14 anos de idade, então, através de um retiro de jovens, então onde eu tive a minha experiência profunda com o Espírito Santo. Então, ali onde eu fui batizado no Espírito Santo, e eu repousei naquele momento de repouso. Então, quando eu me levantei do repouso, Jesus estava exposto no ostensório. E eu me lembro que quando eu olhei para Jesus, eu levantei daquele repouso, eu estava tão, cheio do Espírito Santo transbordante, que eu olhei para o Jesus e eu falei, Senhor, eu quero dar a minha vida a levarem as pessoas a terem essa mesma experiência que eu estou tendo. As pessoas precisam conhecer o Espírito Santo, as pessoas precisam conhecer o que é a igreja verdadeira. Eu falei, e eu quero levar as pessoas a isso. Então, na verdade, são 28 anos dali para frente, né? Mas desde pequeno sempre tive uma caminhada com Jesus. E nessa história toda, né, um menino de 14 anos na época, quando ele falava em dar a vida para Deus ou dar a vida para a igreja, eu estou falando isso há 28 anos atrás,
nós não tínhamos essa ascensão das novas comunidades. Louvado seja Deus por esta primavera da igreja, é assim que o Papa Francisco chamou, né, as novas comunidades, dessa nova primavera da igreja. Então, louvado seja Deus pelas novas comunidades, mas há 28 anos atrás não existiam. Existia muito pouco, existia a Canção Nova, a Obra de Maria, mas era algo muito distante. E não existia essa ascensão missionária de leigos casados, pregando, evangelizando. Então, eu com 14 anos falei, quero dar a minha vida pela igreja. Por Deus, o que eu pensei? Vou ter que ser padre. Não tinha opção, vou para o seminário. Falei, vou para o seminário. E fui para o seminário. Então, fui para o seminário e fiquei 2 anos no seminário. No final de 2 anos, eu descobri que Deus não me queria padre. Eu não servi para ser padre, não servi. Voltei para minha cidade, né, triste, porque eu falei, poxa vida, eu fiz uma promessa para Deus e agora eu não vou poder cumprir. Na minha cabeça, eu falei, né, me ferrei agora com Deus, que fiz uma promessa para poder cumprir. Mas voltei para minha cidade e meti a cara na igreja. Então, grupo de oração, grupo de jovens. Então, daqui a pouco eu comecei nesse processo, né, de caminhar. Então, fiz escola Paulo Apóstolo, formação para pregadores, tudo aquilo que a renovação carismática dizia que nós tínhamos que fazer, eu fui fazendo. Nesse processo todo, Deus me deu uma palavra que Ele faria de mim profeta das nações, me constituiria para que até os confins do mundo levar a sua palavra. Eu falei, então, não entendi, falei, vamos ser pregador. Fiz curso para pregadores e continuei caminhado. Virei coordenador de grupo de oração, virei coordenador diocesano do Ministério Jovens, que na época não era Ministério Jovem, na época era Secretaria Marcos. Eu sou da Secretaria Marcos, Secretaria Pedro, hoje é Ministério, então da Secretaria Marcos na época, e fomos caminhando. Nesse processo todo, conheci a Edna nessa caminhada dentro da igreja. Então vou parar aqui para ela contar, mas chegar nesse mesmo ponto a gente continua daqui para frente depois. Que benção, né? Que benção mesmo conhecer ela dentro da igreja, compartilhando, porque é isso que a gente precisa muitas vezes. Igual você discerniu sua vocação, não era para ser padre, e muitas vezes o jovem fica muito essa dúvida, será que eu vou ser padre, será que eu vou ser freira, ou se encontra frustrado, ou então acaba encontrando alguma companheira, alguma esposa que não se encaixa ali nessa vida missionária, que requer muito esforço, renúncias, ou vice-versa. Conta para nós um pouco mais da sua vida, da sua história. Bom, a minha história também, assim, não é muito diferente, né? Porque eu também sempre vim de um berço católico, né? Eu vivia na igreja e quem me levava na igreja até então, né? Porque minha família não participava tanto, eram os meus avós, meu avô, né? Ele que me introduziu na igreja, na catequese. Eu rezava o terço com ele não sabia ler e nem escrever, então eu lia a Bíblia para ele, ajudava ele na oração do terço. E dessa forma eu comecei o meu caminho dentro da igreja. E dessa forma eu ajudei na catequese, fui catequista, ajudei na liturgia da minha paróquia, comecei a fazer todo esse trabalho dentro da igreja, né, que é a base. E depois, a partir daí, eu também comecei a frequentar o grupo de oração, né, no qual eu conheci o Eduardo. E neste grupo de oração foi onde aconteceu a nossa formação, né? Formação de Paulo Apóstolo para pregadores na época. Então, eu fui coordenadora da Secretaria Jovens também. A gente viajava todo o estado do Paraná pregando, evangelizando, né? E além do estado do Paraná, fazendo os congressos. Então, eu vim dessa linha, né? E até que nós chegamos ao grupo de oração, que foi aonde nós participamos juntos, né, na época, e eu conheci o Eduardo. Tudo isso em Minas Gerais mesmo? Não, nós somos natural do Paraná. Nós somos Jarapongas, do norte do estado do Paraná, próximo ali a Londrina, próximo a Maringá. Então nós mudamos para Minas há 12 anos, quando Deus pediu, vamos chegar lá, mas quando Deus pediu que nós deixássemos tudo. Então, toda uma vida de executivo de empresa, eu era diretor de multinacional, eu era diretora financeira de outra grande empresa, e Deus pediu que nós deixássemos tudo. Nesse deixar tudo, Ele nos tirou da nossa parentela, da nossa cidade, do nosso estado, e nos mandou para Minas, onde nós não temos nada nem ninguém. Nós em Minas, nós só temos a comunidade. Nós não temos nenhum primo, assim, de 5º grau, de 7º grau, até um parente. Não, nós não temos ninguém em Minas. Nós só estamos lá por obediência a Deus, a um chamado. A um chamado. Aleluia. Então, nossa história toda foi no Paraná. E nessa história toda agora é o grupo de oração. E aí a Edna, começamos a conhecer a Edna. E aqui está já um detalhe para você que é jovem. Entenda. Olhar para essa câmera e dar esse recado para o jovem. Pronto. Isso. A você que é jovem. Os jovens nos perguntam, Eduardo, como é que eu faço para ter um casamento de Deus? Como é que eu faço para achar um homem ou uma mulher de Deus? O primeiro lugar, você precisa estar no ambiente correto. Você não vai encontrar um homem ou uma mulher de Deus no mundo.
na balada, aonde mal a gente enxerga o branco do olho da pessoa. Então, se você quer encontrar uma pessoa de Deus, você tem que estar aonde? Aonde uma pessoa de Deus vai estar. E aonde essa pessoa de Deus vai estar? É dentro da igreja, dentro do grupo de jovens. Então, ou seja, vivencie estes lugares que onde você vai encontrar jovens de Deus. Foi assim que nós nos conhecemos, dentro de um grupo de jovens. Então ali a gente começou a nos conhecer, ali nós começamos a despertar o interesse para o outro. Então, jovem, se você quer ter um casamento de Deus, entenda, você precisa ter um noivado de Deus. Para você ter um noivado de Deus, você tem que ter um namoro de Deus. E para você ter um namoro de Deus, você tem que também ter uma paquera de Deus. E essa paquera, então, tem que acontecer em lugares que são de Deus. Não ultrapasse os processos, não pule as fases, não perca, não coloque, como a gente diz lá em Minas, o boi na frente da carroça, né? A carroça na frente dos bois, ou seja, é preciso respeitar a etapa. Foi assim conosco, começamos a nos conhecer. Conheci a Edna, falei, gente, que loira maravilhosa, de olho verde, essa mulher é linda. Falei, não, tem que ser minha esposa. Amor à primeira vista. Exato. Conheci a Edna, mas detalhe, nós éramos inimigos. Dentro do grupo de oração. Nós éramos rivais. Exato. Sim. Eu já pregava, Já sei por conta do ministério. Exato. Isso, Eu já pregava, eu também já pregava. Eu fazia a melhor pregação da minha vida. Todo mundo chegava, nossa, irmão, foi uma bênção, que maravilhoso. Ela chegava e falava assim, não gostei não, achei exagerado e tal. E ela a mesma coisa, ela fazia a melhor pregação, todo mundo elogiava e eu criticava. Nessa história toda, um amigo nosso do grupo de oração, de jovens, foi casar. E ele lá na época não tinha essa coisa da pastoral do casamento, como existe hoje, que organiza a cerimônia. Sim. Na época, 28 anos atrás, não tinha. Então eu ia casar, eu chamava um amigo meu para fazer o comentário, um amigo meu para fazer a leitura, era assim os casamentos. Esse amigo nosso foi casar, ele me chamou, Eduardo, eu quero que você faça o comentário do meu casamento. Eu falei, nossa, vai ser uma honra, uma alegria. A rivalidade era tanta que todo mundo sabia. Que ele falou assim, só tem um problema. Só tem um problema. Eu falei assim, qual que é o problema? Ele falou assim, vai ser com a Edna. Eu falei, puxa, justo com ela? E da mesma forma. Eu falei, você tem tanta mulher no grupo e tal? Eu falei, como achar outra? Não, tem que ser ela, tem que ser ela. E ele foi falar com ela. Foi falar comigo, chegou e falou assim, Edna, eu queria muito, você fala muito bem e tal, e eu pensei em chamar você para fazer o comentário do meu casamento, né? Aí eu peguei e falei assim, tá, tudo bem, eu faço, tranquilo, mas só que tem uma coisinha, vai ser com o Eduardo. Eu falei, meu Deus, não tinha outra pessoa para você escolher? E aí topamos pela amizade. Pela amizade. Vamos fazer? Já que nós topamos, nós vamos ter que sentar agora para montar esse comentário. Foi. Falei assim, eu não quero essa mulher na minha casa. Primeiro desafio de muitos que viriam. Pois eu falei, eu não quero essa mulher na minha casa. Eu falei assim, eu não quero esse homem na minha casa. Falei, vamos marcar no território neutro. Aonde? Salão da igreja. Nós tínhamos melhor, né? Pronto. Marcamos um domingo à tarde. Pegamos uma sala na paróquia e sentamos para conversar. Resumindo, nós ficamos domingo da 1h até as 17, quase 18 horas, sem escrever uma palavra. Porque nós partimos de qual princípio? Como é que a gente monta o comentário de casamento? O que eu espero, como é que eu espero que fosse a cerimônia do meu casamento? Eu comecei a falar. Eu falei, como é que você espera que seja o seu? E ela começou a falar. E nós ficamos da 1 até as 18 falando sobre o que eu sonhava. Só que a gente viu que tudo aquilo que eu sonhava e que eu esperava de um casamento, eram as mesmas expectativas dela. Eu tinha as mesmas expectativas. A gente viu que ali naquela rivalidade existia algo que... Muita coisa comum, os interesses, expectativas. De repente, opa, então eu não conheço ele direito, né? E aí nós ficamos, ou seja, um domingo a tarde inteira conversando sem escrever uma palavra. E o tempo foi, aí esse amigo começou. Gente, foram um belo casal, vocês não namoram? A gente, para, esse amigo, não, namora, a gente, não. Resumindo, chegou o dia do casamento desse amigo nosso. Ela estava linda, maravilhosa, gente. Mulheres se arrumem, mulheres sejam femininas. Aí a gente vai falar sobre isso. Mas mulheres se arrumem, sejam femininas, sejam belas. O homem é atraído pelo olhar. E quando eu digo olhar, nós estamos falando sobre roupa sensual. Nós falamos sobre você ser feminina. Sejam femininas, se arrumem. Isso é agradável aos olhos dos homens. Porque também tem isso. Muitas mulheres falam, eu não arrumo o marido. Mas a coitada, a mulher não se arruma, anda com o cabelo todo largado. Uma blusa 3 tamanhos maior. A gente não dá. Vamos ajudar, meninas. Vamos ajudar. Pois é, a gente fala sobre isso. Enfim, a gente estava maravilhosa no casamento, a gente estava fantástica. Acabou o casamento, só foi aquele clima entre nós. Eu falei, gente, agora? Acabou, agora não tem mais desculpa para falar com ela, a gente tem que voltar a ser inimigo de novo. Falei, não dá, vamos continuar, vamos. E aí passou, e aí quando passou o casamento, eu chamei ela para conversar. Eu falei, olha, existe um sentimento meu por você. Eu acho que existe um clima entre nós. Eu falei, eu preciso ser muito sincero com você. Eu falei, sim, você sabe que eu fui para o seminário. Ela já me conhecia, ela sabia.
Falei, quando eu saí do seminário, eu fiz uma consagração da minha vida a Deus, que durante 3 anos eu não namoraria, não beijaria, não ficaria com ninguém. Eu falei assim, então por mais que há um sentimento entre nós, e mesmo se Deus confirmar que você é a mulher da minha vida, falta 9 meses para mim terminar essa consagração da minha vida. Eu falei, então antes de 9 meses, eu não posso namorar, eu não posso beijar, eu não posso ficar com você, por mais que eu ame você, mas que eu gosto de você, mas nós não vamos ficar. Aí eu falei isso para ela me deu a resposta. Aí eu peguei e falei assim, não, eu confirmo, né, existe algo entre nós realmente, né, mas eu também agora não posso namorar. Porque antes de tudo, antes de estar no grupo de oração, eu tinha passado um período no convento. Eu fiquei 1 ano no convento. E lá também eu tinha feito meus votos, no qual eu também não namoraria. Eu tinha uma consagração para cumprir, eu tinha um propósito de Deus para poder honrar. E eu não poderia, né, falhar com Deus. Ele não falhava comigo, não poderia falhar com ele. Eu falei assim para ele, eu falei assim, olha, tá ok, porque eu também não poderia te namorar. Então, eu também ainda falta exatamente 9 meses para acabar a minha consagração. Nossa, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. E aí faltava 9 meses da minha e da dela. E a gente falou assim, então vamos ficar, né? Ficar juntos assim, vamos viver estes 9 meses nos enamorando. Uma palavra que às vezes o jovem nem sabe o que é. Então nós ficamos 9 meses enamorando. O que é namorar? A gente saía, a gente ia na missa junto, rezava o terço junto, saía pra jantar junto. A gente não pegava na mão, não se abraçava, não tinha nenhum tipo de contato físico. A gente falava do quê? De sonhos, de gostos. Então ali aprendi a gostar, aprendi a entender o que a Ângela gostava, a cor preferida, a música preferida, comida. Então a gente ficou 9 meses nos enamorando. Conversando. E eu digo até hoje assim, né? Eu digo até hoje assim, o que sustenta o nosso casamento há 22 anos foram estes 9 meses que nós ficamos nos conhecendo. Qual que é o problema hoje? A pessoa se conhece de manhã, está se beijando no almoço, está na cama à tarde e está morando junto à noite. E não conhece, não sabe quem é o outro. Pulou tudo. Queimou todas as etapas. E aí daqui a pouco a pessoa acorda um belo dia, passou lá 1 ano, ela está dormindo e acordando com alguém, mas é alguém estranho a ela. Por quê? Porque não conheceu, não soube os gostos, não soube os valores, não soube os princípios. E isso é importantíssimo no casamento. A gente prega para casal e a gente faz essa pergunta dentro do retiro de casais, tipo assim, levanta a mão quem sabe a cor preferida da esposa. Comida que gosta. 1/3 levanta a mão, a pessoa não sabe a cor preferida, a comida preferida, o gosto preferido da música. Então assim, se eu não sei os gostos da minha esposa e ela vice-versa, como é que nós vamos ser felizes no casamento? Então esse tempo do namoro, esse tempo do preparo, lógico, você não precisa ficar 9 meses namorando, se Deus mandar, fique. Mas mesmo no processo de namoro, entenda, o diálogo ele é essencial. O namoro ele foi feito para conhecer, ela é essa fase do conhecimento. E foi assim com a gente. O alicerce, querendo ou não, né? Sim. Exato. E foi assim maravilhoso, porque esse período foi um período realmente de se conhecer, você entendeu? De ver assim o outro de uma forma que até então eu não conhecia o Eduardo, né? E da mesma forma ele também não me conhecia. E a gente sempre fala que todo esse período que nós passamos se enamorando, se conhecendo, sabendo um do outro, é o que hoje em dia sustenta o nosso matrimônio. Né? É o que nos leva hoje para Deus. Nós rezávamos juntos, a gente buscava Deus junto, a gente, como é que se diz, participava da Santa Missa junto. Então tudo isso hoje parecia um tijolinho que a gente colocava, sabe? Mais um tijolinho e um degrau que a gente subia, mais um tijolinho e um degrau que a gente subia. Então assim, hoje isso no nosso casamento reflete de uma forma assim maravilhosa, né? Porque foi assim que a gente aprendeu a rezar juntos. Sim. Então até hoje a gente reza. Temos que tomar decisão em casa, vamos sentar, vamos parar, vamos rezar. Como é que a gente rezava? É assim. E Deus fala, Deus responde. Então é assim que a gente faz da nossa casa, até hoje com tudo, com os nossos filhos, a faculdade de filho, nome de filho, é hora de trocar de casa, de pintar a casa, de trocar o carro, é hora de viajar, na hora de viajar, é hora de comprar. A gente reza para tudo, mas porque essa base que a gente executa hoje, nós aprendemos lá atrás. A rezar junto, a discernir junto, a um rezar pelo outro, a um orar pelo outro, a um jejuar pelo outro. Olha, Deus está me falando isso. Então, a gente aprendeu essa intimidade com Deus, um casal e Deus, lá no nosso namoro, né? Que é aquilo que o livro de Eclesiastes vai dizer, salvo engano, Eclesiastes vai dizer que é o cordão de 3 dobras. Né? O que é o cordão de 3 dobras? É o marido e a mulher e Deus.
E a palavra vai dizer que o cordão de 3 dobras não se arrebentará facilmente. A palavra vai dizer, um sozinho, coitado, quem o ajudará? 2 serão muito mais fortes, porque se um cair, o outro levanta. Se um está sozinho, vai passar frio. 2 juntos não vai passar frio, porque um aquece o outro. E aí vai falar, o cordão de 3 dobras não se arrebentará facilmente. Por quê? Então, quando o marido está unido à mulher e tem Deus junto, cara, esse casamento ele se torna indestrutível, tá entendendo? Então, assim, é sempre esse tripé que é o que sustenta, né? Eu sempre uso um exemplo muito claro, né? Imagina você que está nos acompanhando agora, né? Um triângulo, um desenho de um triângulo aí na sua cabeça agora. Então, nesse topo desse triângulo, coloca em cima a palavra Deus. Tá? Coloque aqui na base agora desse triângulo o nome seu e o nome do seu namorado, do seu noivo ou do seu esposo. Tá? Então, ou seja, o casal está aqui embaixo, Deus está aqui em cima. Conforme esse casal está longe de Deus, esse casal também está longe um do outro. Agora imagina você, essa mesma imagem, vocês vão subindo, se aproximando para perto de Deus. O que acontece? Quanto mais perto de Deus o casal está, mais perto um do outro também vai estar. Então isso é o cordão de 3 dobras que não se arrebenta, que fica firme. É assim que a gente vive o nosso casamento há 22 anos. E assim foi. Amém. Louvado a Deus. E os filhos, como que foi? Veio antes da comunidade? Exato. Aí nesse processo todo namoramos 4 anos. Uhum. Namoramos 4 anos, namoro dentro da igreja. Foi nesse processo que nós viramos coordenadores diocesanos. Nós somos juntos. Sim. Então a gente virou coordenador diocesano. Então o nosso namoro foi dentro da igreja, viajando, pregando, em grupo de jovens, tudo. Namoramos 2 anos. Sim. Noivamos. Não, namoramos 3 anos. 3 anos. Namoramos 2 anos, 3 anos, noivamos e casamos com 4 anos. Namoro na castidade, nos casamos virgens, fizemos jejum de Sara e Tobias, a nossa lua de mel. Então assim, casamento firmado em Deus e com Deus. Nesse processo todo casamos. Levamos 4 anos para ter o nosso primeiro filho, Juan Felipe, né? E nesse processo todo, ou seja, uma vida voltada para a igreja. Sim. Então assim, já que eu não vou ser mais padre mesmo, então agora eu preciso trabalhar e sustentar minha família. Uhum. Fiz faculdade, eu sou bacharel em ciências contábeis, com pós-graduação em economia, pós-graduação em gestão de pessoas. Fui fazendo uma carreira profissional e a ESD a mesma coisa, mas uma vida totalmente dentro da igreja. Então, sou ministro da Eucaristia, fizemos teologia para leigos, mega envolvidos com a igreja. E agora estamos toda a nossa vida. Grupo de oração, pregação, ministro da Eucaristia, liturgia, nossa casa sempre cheia de padres. Uma vida tranquila. Mas dentro de nós existia um vazio. Algo queimava. E a gente olhar de fora assim, querendo ou não, vocês estavam fazendo a vontade de Deus ali. Tá, perfeitamente. Vocês estavam incluídos Não em tinha servir. nada, humanamente tinha nada errado. Não tinha nada errado. Nós não estávamos numa vida de pecado, nós estávamos trabalhando, tínhamos uma vida confortável, mas méritos e frutos do nosso trabalho. Então, nessa história toda, agora nós já temos uma casa própria, nós temos carro zero na garagem, eu tenho um bom salário, a já tem um bom salário, estamos casados, um filho, felizes da vida. Para onde a gente queria. A casa cheia de padres, uma vida voltada para a igreja, quase todo dia à noite, metido o cara na igreja, final de semana, igreja. Aparentemente, nada de errado, mas dentro de nós existe um vazio. Dentro de nós queimava algo aí. Existe uma inquietação. Nesse processo agora nós temos 10 anos de casado. Já. Então nosso filho agora tem 5 anos, 6 anos mais velho, que é o Juan Felipe. Uhum. Nessa inquietação toda nossa, um dia eu fui para adoração. Na minha cidade, Arapongas, existe, não sei se existe até hoje, existe uma adoração de homens toda terça-feira, da meia-noite às 3 da manhã. Só para homens. Só para homens. E eu fui nessa adoração. Mas inquieto com Deus. E aquele dia eu cheguei, como eu sempre ajudava a conduzir, eu falei, galera, esquece de mim hoje. Hoje eu preciso ter uma reunião com o homem lá em cima. Eu falei, a reunião hoje vai ser direta, eu preciso conversar com ele. Tete a tete, né? Exato. E eu me lembro que eu entrei embaixo do altar. E fiquei escondido debaixo do altar. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me responda. O que é essa inquietação? Eu não estou em pecado grave, né? Pecado todos nós temos. Eu não estou em pecado grave, não tem nada de errado. O que está acontecendo? E entre choros e lágrimas, depois de muita conversa e briga com Deus, ele me falou, eu preciso que você cumpra a promessa que você me fez quando você tinha 14 anos de idade. E eu falei, não, peraí. Eu falei, o senhor está louco? Eu estou ficando louco. Eu falei, eu já estou casado, eu tenho um filho. Eu falei, não posso. Falei, como é que eu vou largar tudo para dar a vida para o senhor? Não, o senhor não está entendendo, eu estou casado. E eu falei, confirma na palavra. Quando eu abri a palavra, Deus me deu a palavra que ele deu para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu estou te indicando. Mas até então não tinha terra nenhuma.
Nada, não tinha indicação. Não conhecia ninguém. Ninguém, mesmo. nada, não tinha ninguém me conhecendo, nem conhecia Filho João Batista, nem de longe, nunca tinha ouvido falar de Filho João Batista, nada. Guardei a palavra no meu coração. Falei, deixa acontecer. Nem partilhei nada com a Edna. Ela sabia da inquietação, ela também tinha, mas não falei o que Deus estava falando. Deixa quieto, vamos tocar a vida. Passou uns 60 dias, fui pregar na cidade vizinha. Aí chamei um amigo para ir comigo. Falei, vamos comigo, não quero ir sozinho. Então esse amigo foi no carro, a gente dirigindo, fazendo papo. Ele falou assim, Eduardo, você conhece o Moisés Rocha, de Minas Gerais? Eu falei assim, não sei quem é, cara. Ele falou assim, Eduardo, é alguém que prega muito parecido com você. Porque eu Eduardo, eu não me considero um cara místico. Eu me considero um cara da Bíblia, eu sou apaixonado pela palavra. Eu gosto de Bíblia, eu sou doutrina, eu sou Bíblia. Então eu não sou um cara assim, admiro quem tem, nada contra, tá gente? Pelo amor de Deus, tá bom? Mas eu não sou um cara, vida de santo, porque é santo isso, porque é santo. Não, eu sou um cara de Bíblia, eu amo palavra. E sempre foi assim minha vida, palavra, amo palavra. E eu tenho a facilidade de trazer a palavra de uma maneira muito simples para a vida cotidiana. Isso que o meu ministério tem sido muito fecundo no Brasil, por quê? Porque eu pego palavra, que as pessoas estão assim, tal, a gente traz pontos tão simples e práticos para a vida cotidiana, você fala assim, como é que eu não enxerguei isso? É um dom que Deus me deu desde sempre. E você falou assim, Moisés prega muito parecido com você. Eu falei, cara, não sei quem é não. Ele, joga na internet, você vai achar. Passou uns 60 dias, eu estava em casa uma sexta-feira lavando banheiro. Amo lavar banheiro. Lavo muito bem, né, meu bem? Muito bem, por sinal. Estava uma sexta-feira à noite de casa lavando banheiro. Falei, fui lavar banheiro. O que eu fazia lavando banheiro? Escutava a pregação. Eu lembrei Moisés Rocha. Falei, deixa eu jogar na internet, pesquisei. Escutei uma pregação do Moisés. Claro que o Moisés está entre os melhores pregadores do Brasil, não é porque é meu fundador, mas é a minha opinião pessoal, mesmo sendo meu fundador. Além de ser meu fundador hoje. Mas tinha algo por trás da pregação dele que começou a queimar meu coração. Gente, o que está acontecendo? Eu chamei, falei, escuta essa pregação aqui. Ela, bacana, o cara é bom. Eu escutei duas, escutei três, mas assim, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Olha o quebra-cabeça aqui, todo solto. Desenhado. Todo solto. E eu não entendendo nada que estava acontecendo, mas vamos tocar na vida. Passou uns 15 dias, esse mesmo amigo me liga. Eduardo, vai ter um retiro na comunidade do Moisés. Você não quer ir? Eu falei, quando? Ele, em dezembro. Eu falei, impossível. Dezembro a fábrica, eu era diretor de uma multinacional. Eu falei, cara, dezembro a fábrica está no pique da produção. Se eu pedir licença para o meu diretor para me ir para um retiro, ele não vai me deixar, então não vou. Ele, eu estou indo. Eu falei, manda um abraço para o Moisés. Quem sabe um dia eu chego lá? Tranquilo. Passou 20 dias, um diretor meu me liga. Eduardo, nós estamos com um problema com um cliente e eu preciso que você vá pessoalmente resolver o problema com esse cliente. Eu falei, onde é que é? Ele, 7 Lagoas, Minas Gerais. Eu falei, você está falando sério comigo? Ele falou assim, tô. Eu falei, por quê? Eu falei, não, esquece. Eu falei assim, quando é que eu tenho que ir? Ele falou assim, põe na sua agenda, só tem que ser esse ano. Isso era novembro, tem que ser esse ano. Eu falei, pode ser a primeira semana de dezembro? Ele, por quê? Eu falei, porque eu tenho um assunto pessoal que eu preciso resolver lá. Então, só que eu vou um dia antes, eu vou tipo numa quarta-feira, eu vou ficar quinta, sexta, sábado, domingo, pode ser? Ele, fica o dia que você quiser. Eu falei, fechou. Liguei para esse amigo meu. Falei, cara, vou pro retiro com você, viu? Ele falou assim, então agora quem não vai mais sou eu. Eu falei, por que você não vai? Porque eu tô sem dinheiro, tal. Eu falei, qual que é o problema? Passagem? Eu falei, vou comprar a passagem do meu cartão e eu parcelo, você me reembolsa. Então se for assim, eu vou. Resumindo, fomos pro retiro. Fui um dia antes, atendi o cliente. Ele e o amigo. Não foi. De Paraná para Minas dá quantas horas? De avião é 1h30, mas de carro são 15 horas. 15 horas. Então fomos de avião? De avião. Que Deus tem essa vontade, esse sonho. Você está entendendo? E fui. Cheguei lá ao retiro, sexta-feira o Moisés pregando, o povo chorava, o povo gritava, e eu, esse cara é bom. Sábado o Moisés pregava, o povo chorava, arrepiava, eu falei, esse cara é bom mesmo. Viu? Domingo, última pregação, Moisés me subiu num palco que tinha e começou a falar. Gente, essa terra é alugada, era a chácara, onde é a nossa hoje, é a chácara da comunidade, mas então ela era alugada. A gente tem profecia que essa terra vai ser nossa, que nós vamos comprar, que nós vamos construir casa, que nós vamos construir capela. E ele começou a falar de construção. E eu comecei a chorar. E o povo começou a olhar para mim e gente, coitado, deve ser esse cara que vai bancar tudo financeiro, não vai fazer isso, mas ele está chorando desse jeito. Resumindo, ele pregou tal, quando ele terminou a pregação, eu chamei ele. Falei, cara, não entendo nada de comunidade, não sei se é comunidade, não sei nem o que é isso, não faço ideia do que é comunidade. Só que eu sou administrador. E eu tenho uma visão administrativa muito apurada. Então, eu aqui, o pouco que eu vi na sua comunidade, convivendo com alguns irmãos, eu vi os pontos que eu posso te ajudar. Então, a gente poderia fazer isso. Eu comecei a falar para ele ideias do que eu poderia ajudá-lo. Mas, eu no Paraná e ele em Minas. Cada um no seu canto. Né? Vou te ajudar à distância. Tá? Ele escutou. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, você acabou? Eu falei, acabei. Ele falou assim, posso ser muito sincero com você? Eu falei, por favor. Ele falou assim, o que eu preciso fazer, eu sei.
mas eu não dou conta de fazer. Então eu preciso de homem que tenha coragem de largar a vida e vir aqui pegar e fazer. Quando ele falou isso, meu coração fez... Falei, cara, o que está acontecendo? E eu comecei a chorar. Eu fui para a capela lá da comunidade rezar. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Falei, fala comigo, eu preciso de uma palavra. Quando eu abri a palavra, ele deu a mesma palavra de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu estou te indicando. Ali eu entendi, ali montou o quebra-cabeça. Mas eu falei assim, a Edna nunca vai aceitar isso. A primeira coisa vem a família. Como é que eu chego na minha esposa, agora 10 anos de casado, assim, amor, vou largar meu trabalho, vou ver da Providência, vou ter embora para Minas, para comer. Ela assim, quero divórcio. Ela nunca ela vai aceitar. De lá, liguei para ela, mas não falei nada. Falei, amor, na verdade do Moisés, né, porque a Edna era financeira. Então, embora ela era administradora, todo o sistema de banco, essas coisas, ela entendia muito bem, porque é a área dela. Falei assim, eu vi aqui situações que poderia ajudar o Moisés, criar situações de sócio, de boleto, arrecadação, tal. Falei, vem aí no banco, você que está mais ligado aos bancos, o que a gente pode fazer para ajudá-los? Ela só falou assim, vou ver. Falei, ih. Nossa. Falei, deu ruim. Falei, Deus, o senhor errou o diagnóstico, o raio no lugar errado. Ela não vai aceitar. Resumindo, cheguei em casa na terça-feira. Quando eu cheguei em casa na terça-feira, ela me puxa. Falou assim, vem cá, senta aqui, a gente vai conversar. Ela falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo o quê? Nada, por quê? Ela falou assim, porque desde que você me ligou, faz 2 noites que eu não durmo, e Deus está falando que a gente tem que dar a vida, ir embora para a comunidade, ser de Deus, largar tudo e ser de Deus. Já estava com a palavra. Você não vai contar, deixa que eu conto, né, Deus? E já estava com a palavra, já, para tirar Senhora, fora. cara. Aí nisso eu falei, então senta aqui. Daí eu sentei e contei tudo para ela que estava acontecendo. E aí então ela falou, bom, então se Deus está falando tudo isso, a gente tem que obedecer. Aí nisso eu liguei para o Moisés. Falei, irmão, aqui em casa está tudo de perna pro ar, a Edna tal, estamos sonhando da vida. Ele falou assim, não, a Edna não pode comprar a ideia pelo que você está vendendo para ela. Então você tem que trazer ela aqui, ela tem que beber desta água, viver na terra, porque pode ser que você tenha chamado e ela não. Né? Pode ser que você tenha chamado para a vida e ela não. Pode ser que ela tenha chamado e você não. Nisso ele chegou em casa, eu já estava com a planilha toda pronta, de tudo. Do banco, de como fazer, de como criar um sistema de sócio. Já estava tudo certinho, especificado, como que tinha que fazer, os passos que tinha que dar. Nossa, nesse processo todo, o Moisés falou assim, vem pra cá. E aí o Moisés falou, quando é que você tem férias? Eu falei, em janeiro eu consigo ir. Ele falou, então pega a sua família e vem pra cá em janeiro que eu vou estar aqui. Aí chegou em janeiro, então eu peguei a Edna, peguei o Rô Felipe e fomos pra comunidade em janeiro, pra conhecer. Ficamos lá 5 dias, partilhamos a vida, conversamos, aí ele foi entender mais quem a gente era, foi conhecer a nossa vida, tal. No último dia, na hora de vir embora, ele falou assim, sai daqui, precisa conversar. Ele falou assim, olha, nós temos uma regra de vida, nós temos um estatuto. E o nosso estatuto diz que eu não posso receber casal casado. Então, ou o casal faz a experiência de namoro e casa dentro da obra, vem solteiro e casa aqui dentro, ou casado eu não posso receber. Então, por esse motivo, vocês estão fora. A minha regra de vida diz que se eu não posso receber casal casado, quem dirá quem já tem filho? Vocês já têm um. Por esse motivo, vocês estão fora pela segunda vez. A minha regra de vida é que eu não posso receber ninguém sem fazer o processo vocacional, que hoje no mínimo é 2 anos à distância. Depois de 2 anos, ser discernido, você pode vir morar na comunidade. Então, por esse motivo, vocês estão fora pela terceira vez. É praticamente impossível fazer parte. Ele falou assim, então, a minha regra de vida diz que você está fora 3 vezes. Ele falou assim, mas porém faz 4 dias que vocês estão aqui. E faz 4 dias que Deus não me deixa dormir, dizendo que eu preciso aceitar o que Ele está mandando de novo para a obra. Então, eu preciso obedecer a Deus. Então, se vocês derem um sim para Deus, vocês podem mudar na semana que vem para a comunidade. Sobrenatural, né? Que Deus faz nossas vidas, né, cara? Se a gente for parar para analisar, a gente não entende, né? O que Deus tem para nós Na época a gente não entendeu, realmente. Nós ficamos confusos, né? A gente rezava, chorava, tentava buscar uma resposta, tentava encontrar dentro da gente algo, mas era claro que Deus estava falando, né? Chegou a hora da gente responder aquilo que Ele plantou na gente lá atrás. Aquele sim que nós demos lá atrás no começo para Ele, né? Então chegou a hora da gente corresponder esse sim. Porque o que a gente precisa entender, não existe ex-chamado, não existe ex-ungido, não existe ex-eleito. Uma vez que Deus te escolhe,
Uma vez que Deus te separa, uma vez que Deus te elege, você será marcado para o resto da sua vida. Você pode tentar se esconder, você pode tentar fugir, mas o chamado de Deus na sua vida é irrevogável. E entenda, nós só seremos felizes estando plenamente no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é ser chamado e isso é responder aquilo que Deus coloca no nosso coração. Aleluia, fica aí o recado, hein? Tá em casa. E foi assim, eu me lembro que nessa coisa toda, a gente chorando, eu falei, Moisés, onde é que eu vou morar? Como é que meu filho vai estudar? Aí vem medo, sim, dúvidas. Contas às vezes, casa, família, né? E aí ele falou para mim, Eduardo, realmente eu não sei como é que vai ser. A comunidade não tem como hoje assumir uma despesa de uma família. A gente mal consegue pagar as contas da comunidade. Então a sua família vai custar mais dinheiro, é mais despesa, mas enfim, essa resposta eu não tenho para te dar. Mas é o sim de Nossa Senhora. O anjo apareceu e falou, Maria, você vai ficar grávida, e se conceberás, nós vamos a um filho, e será chamado Emanuel, Deus conosco, a promessa era linda. Mas a Maria falou assim, posso fazer só uma pergunta? Como se fará isso se eu não conheço homem algum? A pergunta de Maria foi essa, tipo assim, o seu anjo, tá tudo bonito. O senhor tá falando que eu vou ficar grávida, que ele vai ser Deus, show, mas assim, eu sou virgem, eu não conheço homem nenhum. E qual foi a resposta do anjo? O Espírito Santo virá sobre ti e ele vai cuidar de todas as coisas. Então, quando Moisés disse, é o sim de Nossa Senhora, foi que Moisés falou assim, eu só preciso do sim de vocês. O resto, quem vai cuidar de tudo é o Espírito Santo. E Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora. E ali, entre choros, ela falou, então já que é assim, já que o Espírito Santo vai cuidar, nós falamos assim, eis-nos aqui. E nós demos o nosso sim em janeiro de, não vou lembrar o ano agora, mas fazer agora 12 anos agora, nós demos o sim em janeiro, só que a gente levou um tempo, que eu preciso treinar alguém, contratar alguém na empresa e tal, então nós ficamos de janeiro até abril organizando a nossa vida. Aí quando foi dia 26 de maio, nós estávamos já morando dentro da comunidade, com mala, cuia, cachorro, papagaio, periquito e tudo. Que coragem. Cara, manda um recado para quem está nos assistindo aí, que está em discernimento aí vocacional entre vida ou aliança, e que o chamado que Deus tem dentro da comunidade, que muitas novas comunidades nos acompanham. Sim. O que você precisa entender é o seguinte, quando Deus chama, Ele provê. Todo chamado, ele vem acompanhado da providência de Deus. Deus, ele provê as nossas necessidades, ele provê aquilo que a gente sabe, ele sabe daquilo que a gente é feito. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. E aí é onde muitas vezes nós nos frustramos, porque a gente quer que seja do nosso jeito, nós queremos que seja da nossa forma, da nossa maneira, e não é do nosso jeito, é do jeito dele. Mas se ele chamou, ele sustenta, ele banca, ele não deixa faltar nada. Então, se Deus está chamando você para dar o passo, dá o passo, porque o resto é com ele. É assim que nós vivemos há 12 anos. Aleluia. São 12 anos, né? Nossa comunidade, nós não temos salário, nós ganhamos R$1 por mês. Aí hoje a casa que a gente mora é da obra, o carro que a gente anda hoje é da obra, é 100% da obra. São 12 anos dessa forma e 12 anos Deus suprindo a gente em todos os detalhes, em todos os momentos. Louvado seja Deus. Não para mérito de vocês, mas para honra e glória do Senhor. Mas quanto que você renunciou, quanto que você ganhava na época, quando vocês trabalhavam? Porque isso gera muita coragem, né, cara, da vida. E foi muito bacana, porque assim, foi muito doido, porque nessa coisa toda eu fui pedir demissão do meu patrão. Eu já tinha um bom salário, tá? Mas quando eu pedi a demissão do meu patrão, ele falou assim, você não pode sair. Por que você vai sair? Você vai trabalhar para concorrência? Eu falei, não, só preciso sair. Ele não entendia. Não adiantava eu falar porque eu ia sair. Eu só preciso da mesma, eu preciso sair. Mas você vai montar alguma coisa para você? Eu falei, também não. Você vai trabalhar com concorrência? Eu falei, também não. Ele falou assim, então o que você está saindo? É dinheiro? Eu falei, também não. Ele falou assim, eu já sei, é dinheiro, não é? Eu triplico o seu salário. Eu pago 3 vezes. Eu falei, como é que é? Você vai pagar 3 vezes? Ele falou assim, Quando ele falou, vou pagar 3 vezes, eu falei, me deixa rezar. Falei, ué, vai que eu errei no discernimento. Falei, vai que Deus está falando que não é para ir. Fui rezar. Quando eu fui rezar, Deus me deu a passagem de novo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra. Voltei nele. 10 dias depois. Falei, eu preciso sair. O que está acontecendo com você? Eu falei, eu preciso sair. Você não está entendendo? Eu falei, entendendo o quê? Ele falou assim, eu não tenho para quem deixar isso aqui. Eu estou montando agora um grupo de sócios para assumir a empresa. Eu não tenho mais condições de tocar isso aqui. Eu estou cansado. Eu vou fazer de você meu sócio. Você assume 20% das cotas das empresas. Eu mantenho o seu salário 3 vezes e você administra a empresa para mim.
Se não tivesse em Deus aí permanente, bambeira. Quando ele falou isso, eu falei, me deixa rezar de novo. Caraca. Foi rezar de novo? Eu sou bacharel em contábeis. Eu trabalhava com dinheiro, A nossa com cabeça economia. é matemática. Então, em um ano, daria alguns bilhões de reais. Claro que eu estou falando de capital social de empresa, não é dinheiro vivo, porque capital social é um bem imobilizado. Né? Então, mas com o valor das cotas mais o meu salário, daria alguns milhões de reais. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma conta e cheguei a ligar para o Moisés. Eu mandaria, na época, há 12 anos atrás, 5 mil reais por mês de doação para a comunidade. Tipo assim, tá me sobrando 5 mil que eu vou fazer de doação à comunidade? Todo mês. Se você lá no Paraná... Se eu ficasse trabalhando. Qual foi a resposta dele? Fui rezar. Aí quando eu fui rezar, Deus me deu a passagem do jovem rico. Senhor, já sigo os mandamentos, observo tudo. O que mais que eu preciso fazer? Vai, deixa tudo, vende todos os teus bens, vem e segue. Então Deus foi radical. Tá Deus poderoso, né? Ali eu entendi de que eu não tinha mais como negociar com Deus. E aí a gente pediu demissão. Aí a gente também era diretora financeira, também tinha um bom salário. E aí tanto eu quanto ela largamos tudo para viver 100% da providência de Deus hoje. São 12 anos vivendo 100% da providência de Deus. Nós não temos vínculo com nenhum órgão público, nós não recebemos nenhum real por mês de nada, não. É 100% da providência de Deus. Claro que a providência da nossa comunidade, ela não é uma providência estática ou parada, tá? A gente fala que a nossa providência, a nossa comunidade é uma providência provocada. Nós provocamos a providência de Deus. Como assim, Eduardo? Nós trabalhamos muito. Então, assim, não é assim, nossa, eu tenho aqui 10 mil de conta para pagar, então eu vou para frente do sacrário, o senhor manda dinheiro, e a porta do sacrário vai abrir, vai começar a cuspir cédula de 100 reais no meu colo. Não vai acontecer. Quisera Deus, mas não vai acontecer. Se acontecer com você, por favor, me chama que eu vou pegar umas notas, por favor, e me fala onde é que é teu sacrário, mas não vai. Então a gente entende o quê? Que a gente tem que trabalhar. Então se eu tenho 10 mil, então é o que São Bento vai dizer, ora et labora, ora e trabalha. Então a gente reza muito pela providência, sim, mas a gente trabalha muito. Então a gente faz hoje 30, 35 pregações por mês. Então cada pregação que a gente vai, a gente leva a nossa livraria, tem os materiais de avanço da comunidade. Então termina de pregar, vende um livro aqui, vende uma camiseta ali. Isso vai o quê? Revertendo em providência para a obra, e é assim que a gente sobrevive. Então é uma providência provocada. Então a gente provoca a providência todo o tempo. Então vamos trabalhar muito, o que a gente pode fazer? Então vamos trabalhar, vamos pregar, vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer pão, vamos vender pão. É o tempo todo, a gente provoca essa providência para que ela chegue até a nossa casa. Entende? Então é uma providência aqui, mas é que tá, só que Deus nunca falhou conosco, né? Porque isso é muito forte, né? Porque às vezes as pessoas acham, nossa, eu estou rezando para Deus abrir a porta de emprego para mim, mas a pessoa não faz um curso de especialização. A pessoa não aprende outro idioma, a pessoa não tem nenhum currículo, mas ela está rezando dentro do quarto dela. A vida de oração está muito linda, mas São Miguel Arcanjo não vai aparecer tocando o interfone da sua casa, dizendo doravante, é chegada a hora que a empresa vai te contratar. Não vai. Você vai ter que enfiar currículo embaixo do braço e deixar currículo na empresa, entregar currículo. É assim. Eu estou rezando para Deus restaurar o meu casamento, mas aí o marido não conversa com a esposa não conversa com o marido, não sabe os gostos, não sabe as preferências, e está rezando para Deus só restaurar o casamento. Eu sempre digo que Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas, e pessoas restauram casamentos. Para que haja restauração de casamento, tem que haver restauração de caráter, de comportamento, tem que haver perdão genuíno de conduta. Então assim, às vezes a gente tem muito essa espera pela providência de Deus, ou para que as coisas caiam no nosso colo, e não vai cair. Deus já nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu vida, e Deus deu as 24 horas iguais para todo mundo. Então por que uns se destacam e outros não? A culpa é de Deus? Porque se eu olhar para essa história, eu estou dizendo que Deus tem filhos prediletos. Então eu estou cometendo uma heresia. Então se a Bíblia me garante, que a catecismo da igreja me garante, o código canônico me garante que Deus não tem filhos prediletos e Ele ama a todos por igual, então a mesma capacidade que eu tenho, você tem, eu já tenho, e você que está em casa também tem. Então por que uns vão, outros não? Aqui está a diferença. Porque muitos ficam na posição de vítimas, acomodados, botando a culpa no patrão, no chefe, na esposa, no marido. É sempre a culpa do outro. E não bate no peito e fala assim, o que depende de mim? Eu vou fazer, eu vou orar, eu vou jejuar, mas eu vou trabalhar. É sair do vitimismo e assumir o protagonismo da sua história.
Essa é a diferença. Essa é a Aleluia. diferença. E é assim que a gente vive, né, meu bem? Sim, dessa forma. E essa providência de Deus, que o Eduardo fala que a gente trabalha e provoca, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender, de compreender que o passo, ele tem que partir de cada um de nós, né? Como ele explicou, muitas vezes a gente espera com que as coisas venham na nossa mão, mas nós temos a dificuldade de buscar as coisas para que chegue até a gente. E isso depende única e exclusivamente de você, né? Se nós damos um passo aqui embaixo, esse passo espiritual que o Senhor fala que a gente precisa dar aqui embaixo e Ele dá um lá no céu, é o nosso trabalho que a gente precisa transformar aqui, que nós precisamos correr atrás, que nós precisamos buscar para que a gente mova o céu, para que a graça e a providência cheguem na nossa vida. Você entende? Aleluia, né? Eu sempre costumo dizer que o céu não age, o céu reage. O céu reage à nossa ação, o céu reage à nossa oração, o céu reage àquilo que a gente... Então eu mando a oração do céu, é a matéria-prima, é a fé, é a oração, é a espera, aquela fé expectante. E então o céu reage em graça, em bênção, em milagre, em cura, em libertação. Isso é o agir de Deus. Isso é o agir de Deus. Amém. E é lindo, né? Sim, maravilhoso. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Grande exemplo para cada um de nós. E falando ainda assim de como casal missionário, casal que está sempre viajando, como que fica para o equilíbrio que muitos novos casais, jovens, até mesmo pessoas com já tantos anos de casado, fica se perguntando onde fica, né, para o equilíbrio, a vida missionária, a vida espiritual particular de cada um, o serviço à comunidade, o casamento, o ser pai, ser mãe. Conta um pouco para nós sobre isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte: como casal missionário, ela é a vida hoje de qualquer casal do mundo. Não que nós somos, não que nós não estamos no mundo, mas Paulo vai dizer, eu sou do mundo, mas eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo. Ponto. Por quê? Hoje qualquer casal, hoje a esposa tem que trabalhar fora às vezes para poder ajudar o marido. Ponto. Então a pessoa tem uma vida profissional. A pessoa deve ter como princípio uma vida paroquial. Tá? Você não está envolvido numa comunidade, porque o catecismo da Igreja Católica vai dizer que todo ser humano ele é chamado a conhecer, amar e servir a Deus. Porque eu preciso conhecer, essa é a minha essência básica, então eu sou chamado a conhecer a Deus. A partir do momento que eu conheço a Deus, eu passo a amar a Deus, porque eu só amo aquilo que eu conheço. E se eu amo, eu quero servir, porque é natural, quando eu amo o outro, eu quero me colocar a serviço do outro. Então, todo ser humano é chamado a conhecer, amar e servir a Deus. Então, todo casal, todo casado, ele tem as funções profissionais, ele tem a função de igreja, ele tem a função de ser um bom marido, de ser um bom pai, enfim. Então, a gente, como missionário, não muda essa regra, não muda isso. Então a gente tem que ter o quê? Esse equilíbrio, essa base. Eu sempre falo que o segredo da família feliz, da família de sucesso, está o quê? Nesta grande harmonia de você saber equilibrar, onde cada elemento da família tem o seu papel muito bem claro, muito bem definido. Né? Então, por exemplo, lá em casa, a gente tem muito claro o papel da Esme e o meu papel como homem. Mas qual que é o grande problema hoje? A gente vive hoje uma distorção de papéis, uma troca de papéis e funções. Né? Então, hoje a gente tem uma geração de mulheres cada vez mais empoderadas, tá? E o meu discurso que não é machista, tá? Eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar fora, que a mulher não tem que ganhar o mesmo salário do que o meu discurso não é esse. Eu estou dizendo que as mulheres são cada vez mais empoderadas, as mulheres estão cada vez mais assumindo papéis dos homens, e volto a dizer, quando eu digo papéis, não estou falando de cargos e salários, eu digo de funções simples do homem, e cada vez mais uma geração de homens fracos, homens frouxos e homens acovardados. O que isso tem gerado o quê? Relacionamentos disfuncionais, famílias disfuncionais e cada vez mais a gente tem uma geração de divórcio crescendo, feminicídio e cada vez mais as coisas. Por quê? Porque os papéis estão trocados. E a gente precisa entender isso. Precisamos entender. Por quê? Todos nós, e isso a psicanálise vai explicar muito bem claro, a psicologia explica que todos nós, enquanto homens e mulheres, nascemos com a nossa energia. Quando eu digo energia, não é energia cósmica, não tem nada a ver disso, estou falando de ciência agora. Tá? Dons de Deus colocado dentro de cada um. Pronto, perfeito, meu bem. Todos nós nascemos então o quê? Com a nossa essência, nossa energia masculina e feminina. Todos nós temos os dois dentro de nós.
A energia masculina, volto dizendo, essa energia cósmica, mas o que é energia masculina? É a proatividade, é a resolução, é a ação, é o fazer, é o executar, é o provedor, porque o homem é isso, o homem é chamado de ser protetor e provedor. Lá no Éden, Deus deu muito claro. Deus colocou Adão no jardim e falou, protegei-o e cultivai-o. Proteger é proteção, cultivar é prover. Então cultivar é o quê? É plantar, põe a semente, deixa crescer, então é provedor. Então essa é a missão do homem, protetor e provedor. Então a energia masculina é essa proteção e proteção. A energia feminina é o belo, é o feminino, é a delicadeza, é a essência, é o belo, é o cuidado. Só que todos nós temos com os dois, porque o homem também tem que se cuidar. O homem é bruto, não. Homem é bruto, tem que fazer defeito. Tem defeito de caráter, tem que ser tratado, diz Santo Agostinho. Ah, porque eu sou bruto mesmo. Não, você tem defeito de caráter, meu irmão. Você tem que se converter e mudar seus comportamentos aí. Ponto. Aí o que acontece? A gente inverte os papéis. Então todos nós temos isso. Então se a mulher não se cuida, e quando a mulher é empoderada, ela vai para o papel do homem. E ela passa a tomar a frente do homem em tudo. E o homem automaticamente se acovarda e fica... A gente sempre usa um exemplo muito claro, para a gente exemplificar bem isso assim. Imagina você que é casado aí, na sua casa, que o seu casamento é um reino, tá? Neste reino existe um rei, que é o homem, e a rainha, que é a mulher. Neste reino, sempre vem dragões atacar este reino. Normalmente, quem sempre vê o dragão primeiro? É a mulher. A mulher sempre vê longe, é a mulher, porque o homem sempre está cochilando na rede, é fato, é sempre assim. Então o rei sempre está cochilando na rede. A rainha vê o dragão e fala, meu rei, o dragão tá vindo. Tá vindo lá. Rei, o dragão tá vindo. Aí o rei fala, já vou lá resolver. Só que isso passa quase uma semana, porque o homem é assim. Porque o homem é assim, ele demora um pouquinho. Até que o homem vai, aí depois de uma semana o homem vai buscar a espada dele e sai para ir caçar o dragão. Só que quando o rei tá vindo com a espada na mão para sair do palácio para caçar o dragão, quem é que já tá vindo com a cabeça do dragão na mão? A rainha. A mulher. Automaticamente, o que gerou aqui? O rei se sente frustrado, e aqui mora o problema dessa disfunção, porque este rei vai se sentir o que? Menosprezado, e a sua masculinidade desafiada. Então logo este rei vai começar a procurar um reino onde ele possa exercer a sua masculinidade, e essa rainha, por sua vez, vai procurar um rei que mate os dragões para ela. Então isso aqui vai abrir uma grande porta para adultério, para prostituição, para pornografia, para masturbação. A gente precisa entender que muitos problemas do casamento são originados por sinais negligenciados dentro de casa. Um casal nunca se separa por coisa grande. Não. Eu e a Edna, nós já temos mais de 1000 casais orientados por nós, mentorados por nós. Então já são mais de 10.000 casais que passaram nossas mãos através de retiros de casais pelo Brasil. E aí a gente entende o quê? Todos os casos, a maior parte que a gente atende, o casal ele não se separa por coisa grande, mas são por pequenas coisas não resolvidas, não faladas. Ah, hoje aconteceu coisa, eu não vou falar, porque não adianta, ele é bruto mesmo, não muda, eu não vou falar. Você não fala, mas o coração sente. Daqui a um mês acontece de novo. Você não fala, mas o coração sente. Daqui a 3 vezes, vai. Chega daqui a um ano, você fala o quê? Está insustentável conviver junto. E está mesmo. Mas por quê? Não foi o hoje, mas é porque é uma sucessão de pequenas coisas, com pequenas coisas, com pequenas coisas, com pequenas coisas, que se tornou algo grande. Então qual que é o caminho? Separar. Mas o problema está o quê? Em resolver as coisas cotidianas. E é por isso que a palavra é clara, vai dizer que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Então o que é isso? O marido e a mulher não poderiam dormir sem conversar e resolver os B.O.s do dia. Então resolve, tipo assim, estamos obrigados, ninguém vai dormir hoje não. Vigília a noite inteira, enquanto não resolver, então não vai dormir. A gente como casal deveria isso. Então essa essência masculina e feminina tem que ser muito clara. Né? Exemplo, posso falar, meu bem, de você? Vou falar. Pode falar. A Edna, por exemplo, tem uma energia masculina muito alta. E eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque eu, como missionário hoje, tem meses que eu fico 1-2 dias em casa. Então eu chego, fico um dia, saio, chego, fico 2 dias, saio, chego, fico um dia e saio. Então, por sua vez, nesse ponto, a energia é muito boa. Por quê? Porque ela tem que comandar a casa. Nós temos 2 meninos, nós temos 2 filhos. Então, leva a filha para a escola, busca um, deixa o outro, comanda a casa. Tem as atividades dela enquanto terapeuta, tem as atividades dela enquanto comunidade, tem as atividades dela como esposa. Então, assim, ela tem que ter. Então, ela tem uma energia, mas ela é lá em cima. Só que nós já trabalhamos isso em nós,
Então ela já entende o quê? Mesmo ela tendo essa energia masculina, tem situações que acontecem em casas com os meninos, que eu estou viajando, ela vira para os meninos e fala assim, o quê? Quando o pai de vocês chegar, você resolve com ele. Essa parte aí eu não resolvo. Se tem alguma coisa para resolver relacionada a isso, é com o pai de vocês. Quando ele chegar, vocês sentem e conversam com ele. É assim. E aí é automático. Então, tipo assim, e aí quando eu chego de viagem, eu posso estar cansado do jeito que eu for. Daí dia que eu chego, eu falo assim, senta aqui. Precisamos conversar. Ó, aconteceu isso são coisas suas. Isso pertence a você, a sua masculinidade. Então quem tem que mandar trocar a lâmpada é o homem. Quem tem que consertar a fechadura é o homem. A torneira está pingando, é o homem. Agora a gente vive hoje uma geração de homem frouxo. A torneira na sua casa está pingando, a fechadura não está fechando, a lâmpada está queimada. E você não troca. Ah, mas é porque eu não sei, você não tem que fazer. Mas quem tem que chamar o homem para trocar é você, querido, não é a esposa. Agora você sai para o trabalho, a esposa vai chamar o cara para arrumar, você vai deixar um cara estranho dentro da sua casa com a sua esposa? Eu não deixo, não sou louco. Tá entendendo? Então, são exemplos de coisas de casal que funciona. Sim. E a Edna entende isso. Então, quando eu chego de viagem, aí é automático. O homem da casa chegou. É nítido. Ela dá um passo para trás. Ela fala assim, agora o homem está aqui. Aí é assim, mas é isso que é a dificuldade das mulheres, né? Igual a situação que o Eduardo contou da história do dragão, né? E da rainha. Muitas mulheres, qual que é a posição da mulher correta nessa situação? A mulher teria que falar com o homem e esperar o rei ir matar o dragão. Não importa se ele vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. É ele que tem a responsabilidade de ir lá e resolver. Você entende? A mesma coisa, isso reverte dentro da nossa casa. A torneira está quebrada, está pingando. Quem tem que consertar é o marido. Quem tem que chamar alguém para consertar? O marido. Ou seja, eu vou ver, por mais que a minha essência grite dentro de mim, você pode ir lá resolver, você tem o telefone do cara para ligar para consertar, você tem condição de fazer isso, eu não faço. Entendi. Mas qual que é a posição das mulheres hoje em dia? Elas vão lá, faz e ainda taca na cara do marido. E como esse homem se sente? Aí gera uma acusação. Sim. Você entende? Você não é homem, você não faz, você não resolve. Vai oprimindo o homem. Isso, procurar outro reinado. Aí quando acontece essa situação, daí muitas mulheres procuram, eu não sei o que fazer dentro da minha casa, porque o meu marido é isso, meu marido é aquilo. Mas quem botou o marido naquela posição? Não foi ele. Eu sempre falo uma coisa, não é sobre você. Não é sobre o outro em você. É sobre as suas atitudes que fazem com que leve o outro a exercer e a tomar uma atitude, uma postura diferente. Então, não é sobre o Eduardo. É sobre o que eu, Edna, estou fazendo como mulher, que está obrigando muitas vezes ele a tomar uma atitude que não é da alçada dele. Você entende? Então, eu muitas vezes coloco ele numa posição e numa postura que não é dele. Mas não é culpa dele, é culpa minha. Mas só que muitas mulheres não reconhecem isso. E entra todo conflito, gera conflito. Aí começa um conflito muito grande. Por quê? Porque o culpado lá em casa é sempre o outro. Quem tem que mudar Quem tem que mudar é o outro. Estou rezando para Deus mudar meu marido. Tá? Você já está perfeita, né? Você já está perfeita. Então, assim, não é a mudança, ela não parte do outro. Se você quer, mulher, uma mudança na sua casa, a mudança tem que partir das suas atitudes como mulher. Se você quer uma vida transformada no seu relacionamento, no seu casamento, quem tem que dar o passo da mudança e fazer com que você seja aquela mulher sábia, que Eclesiastes tanto fala, você entendeu? Que edifica a casa, né? Que faz o marido ser honrado, depende e passa pelas suas atitudes. Mas só que é muito mais fácil eu jogar a culpa no outro. E eu não tomar minha parcela de culpa dentro disso. Você entende? É muito rico, né? Eu gostaria também de que você desse um recado para as mulheres de esposo, igual no seu caso, de missionário que viaja bastante, ou então que dentro das novas comunidades que vive isso, que muitas vezes o homem precisa servir e muitas vezes a mulher falta essa compreensão, né? Sim. Olha, essa compreensão, ela chega com a maturidade. A gente precisa entender algumas coisas dentro da vida da missionária, né? Primeiro, o chamado que Deus exerce sobre a vida dos nossos esposos, né? Como eu, mulher, vou me comportar diante de tudo isso? O que eu vou fazer diante de tudo isso, né?
Mesmo o Eduardo comentando aqui sobre a minha energia, né, que eu tenho essa proatividade de ir fazer, mesmo porque isso eu já trago, é minha essência. Eu aprendi isso, né? Eu trabalhava com financeiro, era gerente financeira, então eu tinha que tomar muitas atitudes. Então isso é uma coisa que a gente carrega. E eu aprendi a equilibrar. A palavra certa é o equilíbrio, gente. É o equilíbrio em tudo que você faz, né? Ele vai para a vida missionária. Eu fico em casa cuidando dos meninos. A minha postura como esposa é ser o suporte. É aquilo que Gênesis ensina. A mulher, ela foi criada para ser a base, a ajudadora, né? A submissa. O lance da submissão não é ser submissa àquilo que o marido quer mandar ou dizer, a dar ordem. Não, o lance da submissão é estar sob a missão do marido. O grande problema hoje das mulheres é isso, né? Porque quando Paulo vai dizer, né, mulheres, sede submissas aos seus maridos, as mulheres falam, não, eu não vou ser submissa ao homem, não. Mas, na verdade, os submissos que Paulo usa é uma palavra grega chamada upotassos, que significa estar sob a missão. Um exemplo claro. Para que este microfone seja aqui, tem esse suporte. Então, esse suporte está sob a missão do microfone. Para que esse vidro esteja aqui, essa mesa, pega a mesa, não pega, pega a mesa, pega a mesa. Então, para que essa mesa esteja aqui, tem um pé. Que esse pé está submisso sob a missão do vidro que é fazer a mesa para nós. Então, quando Paulo vai dizer, mulher, seja submissa, na verdade, Paulo está elevando a mulher. Sim. Ou seja, a Edna, ela não é menos do que eu. Eu sou o rostinho bonito que aparece, porque está em cartaz, viajando. Mas, na verdade, o papel da Edna no Ministério Eduardo Oliveira é muito mais importante do que o meu. Porque se ela não estiver sustentando o meu ministério, acabou tudo. Então, e como que eu faço isso? Como que as mulheres podem fazer isso para poder ajudar os maridos que estão na estrada, que estão buscando a providência, que estão buscando a provisão para dentro de casa? Eu sou o suporte, eu sou a base dele. Tanto na parte espiritual, o papel da mulher é a intercessão para o marido. O marido saiu. A minha postura dentro de casa, quando o Eduardo muda, os meninos sempre falam, eu mudo automaticamente. Eu estou o tempo todo em oração, eu faço jejum, porque ele está na estrada. A missão não é só dele. A missão passa por ele, mas ela também é da nossa família. Sim. Você entendeu? Então eu vou rezar por esse homem, eu vou rezar pelo meu marido, eu vou pedir a Deus para que cuide da estrada, cuide das pessoas que lá estão. Você entendeu? Eu vou entrar e vou entrar na brecha e lutar por aquilo espiritualmente. Por quê? Porque a nossa missão é junta. Eu não entendo que é uma coisa separada de mim, o Eduardo. Mesmo porque nós somos uma só carne. É o que a palavra vai dizer, né? Não Você são mais entendeu? dois, mas uma só carne. É um só. Então, se é um só, se ele leva lá, eu também levo. Entende? Então, eu vou ser a base e o suporte espiritual para o meu marido. Eu vou ser a mãe dentro de casa. Eu vou ser a base dentro de casa. O que é isso? É não deixar faltar a presença do Eduardo dentro de casa com os meninos. O que é isso? É eu estando com os meus filhos, eu amando os meus filhos, eu cuidando dos meus filhos, eu sendo esse suporte que ele está lá, mas ele está sabendo que dentro de casa está tudo sob controle. Sim. Você entendeu? Porque a gente colocar no lugar dele também não é fácil, né? Sim. Pô, eu sou homem, precisava estar em casa cuidando, Isso. mas estou servindo a Deus. Você entendeu? Porque a gente também sofre na estrada. Na estrada. Né? Como é que está essa casa? Quando a gente vai, às vezes, já aconteceu de ir para a missão, né? E deixar meu filho com fome em casa. E aí o demônio, ele é astuto. Porque o demônio joga nas cabeças que você está sendo negligente. Você está indo para a estrada, mas você está deixando seu filho doente. Mas eu saio, lógico, com o coração doendo? Sim. Mas eu preciso acreditar naquilo que Santa Catarina vai dizer. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. Então o que me dá essa tranquilidade do id é eu saber que em casa eu tenho uma mulher também que está me sustentando para que eu possa cumprir minha missão com efeito. Sim. Então ela é esse suporte em casa, esse suporte na missão. Então mesmo que ela te sustenta, ela também tem um trabalho de deixar a casa agradável para quando eu vou. É isso aí. E aqui é onde vai entrar o papel feminino, E passa por que é o isso. belo. É o belo. A Edna, por exemplo, a Edna faz a minha mala para a missão, ela gosta de fazer. Então eu separo as minhas roupas, ela gosta de pôr na mala. Então quantas vezes em missão, ela põe bilhetinhos no meio das minhas roupas. Sim. E às vezes você está na missão, às vezes 10 dias fora de casa, cara, às vezes você está cansado.
Às vezes eu já fiz 8, 9 pregações, eu estou longe de casa, cansado, dormindo mal, às vezes está mal acolhido. Você fala, poxa Deus, você entra pro quarto chorando, você fala, não quero mais pregar, não quero mais ver ninguém. E aí eu vou arrancar uma camiseta, eu vou pôr a camiseta, cair um papelzinho dela no chão, eu abro fazendo assim, estou com você, aguenta firme, estou orando por você. Cara, eu pego o microfone, eu viro um dragão, eu falo, bora, vamos levantar com tudo, por quê? Porque eu sei que tem uma mulher me sustentando, isso é a delicadeza. Né? E eu chego de missão, pode ser a hora que for. Quantas vezes eu chego de casa, às vezes 1 a 2 horas da manhã de voo, cara, o meu chinelo está na porta me esperando. Às vezes ela não está me esperando, porque assim, já é de madrugada, ela tem que dormir. Mas ela deixou o chinelo posto para mim. Então aquele chinelo significa o que para mim? Meu amor, seja bem-vindo à nossa casa. Você entendeu? Sabe, é o detalhe do casal, mas cara. Você vê, isso não custa. O que custa? Porque o casal, vocês falam, eu preciso levar minha esposa para Maldivas. Cara, se você pode, faça, mas não. É sobre detalhes e delicadeza do relacionamento. Não é Às vezes nós tratamos outras pessoas de fora tão bem. Sim. E daí o que acontece? Além de cuidar de todo do filho, tem essa parte também de você proporcionar dentro de casa, para que quando ele chegue, ele se sinta abraçado dentro de casa. O que é? Qual é o papel da mulher dentro de casa? É cuidar da casa, é ajeitar a casa, é deixar agradável a casa. Eu não estou dizendo para comprar flores caríssimas, eu não estou dizendo para você colocar coisas caríssimas na mesa. Não é sobre isso. É sobre os pequenos detalhes. É você deixar uma louça lavada, uma pia limpa, para que o homem chegue a casa e esteja harmoniosa. É você botar um tapete no chão, não importa se ele seja velhinho, ou seja usado, ou seja como ele está, mas que esteja limpo. Você entendeu? Colocando lá para a casa ficar agradável. É você deixando a sua casa perfumada, cheirosa. Você entendeu? O banheiro organizado para o marido não chegar e tá aquela cena terrível de guerra dentro do banheiro. Então, eu sempre falo que passa pelo cuidado da mulher. E é este o papel da mulher. E muitas vezes, muitas mulheres, elas esquecem de viver o papel dela na íntegra. Por quê? Porque não é legal, porque é chato, porque é melhor trabalhar fora, tem alguém que faz tudo. Não é sobre isso. A mulher, ela precisa estar na essência dela. Na essência que Deus colocou a mulher, é aonde ela vai se sentir feliz. Eu atendo muitas mulheres que falam que tem um conflito muito grande dentro delas, que elas não se sentem femininas, que elas se sentem vazias, que elas não se sentem mulheres. Mas por quê? Porque a mulher não está no papel e na essência dela. Qual é o papel e a essência dela que a palavra nos traz? Você entendeu? A mulher é isso, ela é a fonte da delicadeza, ela é a fonte da leveza, ela é a fonte de proporcionar que as coisas estejam no lugar, no eixo, na organização, no belo. É isso que faz com que a mulher seja plena no papel dela de mulher. Amém, louvado seja Deus. Fica aí o recado para você, mulher, esposa de missionário, você que tem alguém dentro da comunidade, membro de comunidade. E você, Eduardo, você já imaginava lá atrás você viajar pelo Brasil pregando, por uma comunidade, até mesmo para a Europa? Né? Não, na verdade é aquilo, né? Deus me deu uma palavra quando eu tinha 15, 16 anos, né? Que Ele me faria profeta das nações, constituiria para ir até os confins do mundo. E aí só que aí que tá, né? Você vê, Deus me deu essa passagem quando eu tinha 16, vamos colocar 18 anos para arredondar uma conta fácil, né? Essa palavra veio se cumprir há 3 anos, 4 anos atrás. Então eu tenho 28 anos de batismo no Espírito. Então essa palavra Ele me deu há 25 anos atrás, mais ou menos. Essa palavra se cumpriu tem 4 anos. Então foram 21 anos Deus me forjando no escondimento, no secreto, pregando para 5 pessoas, 3 pessoas, tá entendendo? 10 pessoas, pregando para dependente químico na nossa casa, entendeu? Para agora 4 anos, 3 anos para cá, que meu ministério deu esse boom, né? Que aí lancei livro, fui parar na TV Evangelizar, fiquei 2 anos com um programa dentro da TV Evangelizar, e aí então foi onde hoje, nesses 3 anos, Deus já me deu a alegria de pregar em mais de 300 cidades do Brasil, já preguei em todos os estados, em todas as capitais, já preguei no Paraguai, já preguei nos Estados Unidos, enfim. Então aí Deus me levou esse cumprimento dessa profecia, né? Preciso entender, né? Toda a profecia de Deus tem que passar pelo tempo e pela prova. O tempo é o tempo de preparo e a prova é a forja. Então foram 21 anos. Porque a gente acha, Deus me prometeu, e a gente vai acontecer, acho que vai acontecer amanhã. Não, não é assim, Deus nunca vai dar nada pra gente se nós não estivermos prontos e preparados. Então hoje eu olho para trás
Eu fico grato a Deus, porque foram 21 anos eu me preparando. E eu tenho plena consciência de que se Ele tivesse me dado há 10 anos atrás, eu teria destruído tudo, porque eu não estava pronto, preparado. Por mais que eu achasse que eu estaria. Sim, uma dor o suficiente. Você está entendendo? Sim. Então é isso, é você entender o processo de Deus. Deus, Ele é justo. Você fala, Deus é bom em todo tempo. Ele é santo em tudo o que faz, a palavra nos ensina. Então, se Ele é bom em todo tempo, se Ele é justo em tudo o que faz, o fruto, ele tem um tempo certo. Né? Assim você fala isso, o fruto tem um tempo certo. Se você colher antes da hora, ele vai estar verde. Mas se você deixar passar, ele vai apodrecer no pé. Então, a lei da semeadura também ela tem um tempo certo de colher. Então, eu preciso me preparar. Eu preciso estar pronto. E se depois estiver pronto, Deus vai cumprir. Isso é o chamado de Deus. Amém, louvado seja Deus. E temos algumas perguntas. O pessoal está interagindo conosco. Qual foi o sentimento que tiveram quando tiveram que ter que viver da providência? 2 sentimentos. Medo. O medo faz parte da vida humana. Eu recebo muito isso, né? Tipo assim, Eduardo, nossa, como é que eu faço para me livrar do medo? Nós nunca vamos perder o medo. Porque o medo ele é protetivo e preventivo. Ele te protege, ele te previne. Então o medo faz parte da vida humana. No entanto, o medo ele faz 2 coisas em você. Ou ele te paralisa, ou ele te faz avançar. Então agora, mesmo com medo eu sigo. Então qual é o primeiro sentimento? Medo. Mas o segundo o quê? Aquele sim de Nossa Senhora, a confiança de que Deus supre todas as coisas. É um se abandonar. É entender que Deus a gente não entende aqui, mas a gente vive Deus no coração. É isso. Não, é isso mesmo. Mande perguntas, interaja conosco para que juntos nós possamos estar partilhando aqui desse lindo testemunho. Vamos falar um pouco sobre comunidade, como é fazer parte hoje aí da comunidade do Moisés Rocha, que estourou aí no Brasil a pregação. Falar um pouco do sinal também, qual o significado, se quiser mostrar aqui na câmera. São 12 anos na nossa comunidade, eu faço 12 anos, a nossa comunidade ela completou agora 23 anos em janeiro de 2025, nós são 23 anos de fundação de comunidade, eu estou há 12, né? São 12 anos já. E a nossa comunidade, assim, ela tem muito essa potência do carisma, né? É o profetismo, né? Nós somos filhos de João Batista e não é o São João Batista. Por quê? Porque é o João Batista, o profeta, é o profeta. Então, assim, então, o João Batista da nossa comunidade não é aquele menininho de cabelinho cacheadinho, cordeirinho, não. O nosso é o profeta, é o áspero, é o do deserto. Então, até por isso o nosso sinal. Então, o nosso sinal ele tem o cajado, porque todos nós somos chamados a ser pastor de ovelha. Automaticamente temos o passos, que aqui caminha num caminho, esse caminho é o deserto. Então somos chamados a passar pelo deserto, sendo pastor de pessoas, mas automaticamente não é sobre nós, é sempre apontando o cordeiro. Então tem o cajado, os pés que caminham pelo deserto e o cordeiro. Esse é o nosso. E aí atrás, né, o nosso lema da nossa comunidade é: serás profeta do Altíssimo, ó menino. Então nós somos chamados profetas, chamados a profetizar, e temos muito essa vertente de defender a família. Né, um dos nossos principais trabalhos hoje, 80% do meu ministério hoje ele é direcionado à família e casais, né? Até porque João Batista, que é o nosso pai espiritual, ele morreu defendendo a família, porque quando ele denunciou um adultério de Herodes com Herodíades, ele foi preso e decapitado. Ou seja, ele denunciou um adultério, então ele morreu ao defender a família. Então, no nosso DNA está defender a família e anunciar a verdade até que cortem as nossas cabeças. E principalmente propagar e apontar e direcionar todo mundo para Jesus. Não é sobre nós. Nunca é sobre nós. É sobre Ele. João 3,30, que Ele cresça e eu diminua. Aleluia. E é bom ser família, hein? É bom demais. É bom demais. É bom demais ser família. É bom demais. Por gastar muito tempo, como vocês equilibram o ser um casal, a intimidade do casal com a vida de serem missionários? Isso é muito bom. Muito bom. Quer responder ou eu respondo? É difícil, como que é um desafio, a gente equilibra? A gente teve que tomar algumas atitudes na nossa casa para a gente poder equilibrar a vida de casal e missionário. E pai e mãe. E pai e mãe. E a gente ensina isso dentro do nosso treinamento para casais. Porque é um equilíbrio. Porque a gente tem que ser missionário, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser esposo, eu tenho que resolver as coisas e tenho que dar conta da comunidade, é a mesma coisa. Então é um desafio. Né? E dentro desse desafio, eu e o Eduardo, a gente sentou e conversou, né? Que quando ele está em casa, nós temos esses momentos. Ele tem momentos com os meninos, nós temos o nosso momento de casal, né? E também tem os trabalhos da obra. Então, sempre quando ele tá trabalhando algumas partes, né? Outras partes
quando está em casa, ele está inteiramente em casa, né? Porque é uma qualidade, né? de estar junto, né? Com os meninos, né? Porque hoje o povo tem muita dificuldade em relação As pessoas sempre dizem assim, né? É o que eu mais escuto, né? Nossa, irmão, cuidado, você vive na estrada, né? Você fica tempo fora de casa. Mas eu falo pro cara, ok, você tá todo dia na sua casa? O cara fala, eu tô todo dia na minha casa. Só que o camarada trabalha, ele sai de casa às 6:30 da manhã para trabalhar, ele chega em casa 8 da noite, aí ele chega em casa, ele toma um banho, ele se joga no sofá e ele fica ou rodando o celular ou assistindo televisão. Ele tá de corpo presente em casa, ele não tá presente. Eu não, eu viajo muito, mas quando eu chego o primeiro dia após a missão, eu desligo todos os celulares. Eu não atendo o celular, eu não falo com ninguém me acha. Por quê? Eu vou ser pai, eu vou ser marido, eu vou levar filho na escola, eu vou buscar filho na escola, eu vou fazer tarefa de casa, eu vou lavar a louça com a minha esposa. Então, é o quê? Não é a quantidade, mas é a qualidade. Então, ali presente. Bom, e aí uma coisa a gente ensina para os casais. Todo casal precisa ter o tempo só do casal. Ponto. Então, em casa, nós temos essa regra de, no mínimo, a cada 15 dias, ter um momento só do casal. Então, o que é o momento só do casal? É aquele dia que o casal vai ter só eles. Então, você não tem filho, você não tem ninguém perto, é só o casal. Nossa, Eduardo, mas eu não tenho com quem deixar meus filhos. Nós também não. Nós começamos o começo da entrevista dizendo que nós não temos nenhum parente em Minas. Então, como é que é o momento do casal lá em casa? Após as 10 horas da noite. Então, isso é marcado na agenda, tá? Isso é marcado, porque se não agendar, entenda, se você não agendar, nunca vai acontecer. Então, é que a gente põe na agenda. Então, tal dia, isso não pode passar de 15 dias. Então, a cada 15 dias, no mínimo, nós temos o momento do casal. Então, tal dia é o momento do casal. Então, os meninos já entendem. Então, da 9:30, 10 horas, a gente fala todo mundo pra cama. Por quê? Porque é a noite só do papai e da mamãe. Então, a gente fala que é o momento do casal. Então, aí dá 10 horas, põe os meninos para dormir. Aí a Edna vai, toma um banho, passa um creme Monange, dá aquela perfumada, eu vou tomar um banho, passo um perfume, faço a barba, entendeu? Aí a gente gosta muito de frios em casa. Presunto, mussarela, azeitona, amendoim. A gente vai sentar. Nós vamos comer nossos frios, tomar um suco de uva, tomar uma Coca-Cola. E nós vamos falar do quê? De nós. É proibido levar celular. É proibido falar de problema, é proibido falar de trabalho e é proibido falar de filho. Vamos falar do quê? De nós dois. E aqui eu vou voltar ao quê? O que nós vamos conversar aqui? Os 9 meses lá atrás do tempo de namorado. Então você tem assunto para conversar. Então é assim que a gente manda equilíbrio em casa. Mas nós temos assunto para conversar. Muitas pessoas, muitos casais têm dificuldade de ver isso. Né? A gente vê que as pessoas têm dificuldade de fazer um momento de casal, porque chega na hora e não tem o assunto, né? Não tem aquele papo para poder manter no relacionamento, né? Então, o momento do casal serve também justamente para isso, para voltar até essa intimidade lá do começo do namoro. Sim. É fazer o que fazia no começo do namoro. É isso aí. Como é que eu resgato meu casamento, Eduardo? Volte a fazer o que vocês faziam no começo de namoro, que agora vocês pararam. É simples assim. A delicadeza, o buquê de flor, café na cama, meu amor, meu gatinho, minha pombinha. É isso. A gente esquece, quando a gente para de fazer tudo isso. Então volta a fazer o que fazia no começo de namoro. Vai dar certo. Volta às origens. A você, casal, que está em crise, eu vou dizer pra você, volta a fazer o que vocês faziam no começo do namoro. Se arruma, se perfuma, passa aquele creme Monange, compra uma lingerie bacana. Você que é homem também, compra uma cueca bacana, vai usar aquela cueca freada que você dá 3 dias com ela. Pelo amor de Deus, prepare o momento só do casal, manda uma flor, prepara o ambiente, volta a namorar, tratar com delicadeza. E assim, o casamento, o amor vai reacender. Mandaram uma pergunta ali, inusitado, mas é importante falar sobre isso, porque tem muita realidade que enfrentam, né? Qual seria o posicionamento correto de um casal quando a mulher já tem um filho de outro relacionamento e não deixa que o atual marido interfira na educação desse filho? Qual conselho vocês dão? Você respondeu aqui, eu respondo? Pode começar que eu concluo. Precisa entender o quê? Você teve um filho de um casamento anterior. Ok. Mas agora você se abriu e você permitiu com que este novo homem entre na sua vida. Quando eu assumo uma nova pessoa para a minha vida, você não vai se casar só com essa pessoa. Eu caso com tudo aquilo que ela traz, que a gente chama de pacote. Quando eu casei com a Edna, eu não casei só com as qualidades dela. Eu casei também com os defeitos que ela tem. A Edna não é perfeita, como eu também não sou perfeito. Então a gente chama o quê? É o pacote.
Só que automaticamente eu assumi a Edna inteira para minha vida. E esse filho faz parte daquilo que você é. Então, se você aceitou ter este homem na sua vida, é preciso sim que alguém precisa exercer esse papel de paternidade na vida desta criança. Agora, se o seu ex-marido ou o pai dessa criança já exerce esse papel muito bem feito, o que eu às vezes acho que não, porque se fosse você estaria com ele, mas ok, fechei o parênteses, eu não posso julgar você, mas então, ou seja, se esse marido, se você separou, porque esse homem então já pisou na bola. Então, automaticamente, ele não está desempenhando o papel de pai que este homem, ou este homem que eu digo, ou essa criança, menino, ou esta menina vai precisar. Todos nós precisamos de uma presença masculina e feminina na nossa infância. Porque se você cresce sem uma figura paterna, uma figura materna, é o que vai lhe dar jovens revoltados, jovens inconsequentes, jovens rebeldes, que vai para a droga. Então, ou seja, precisa ter esse papel. Então, já que você aceitou este homem como seu esposo, este homem também precisa exercer este papel paterno na vida desta criança. Claro que aí é aquilo. Conversa, dialoga, qual é o limite, até onde este homem pode ir, até onde este homem não pode ir, mas você tem que entender, nunca desautorize este homem na frente dessa criança, porque ele é o seu marido, ele é o seu esposo, e automaticamente, se você tem filho com esse homem, como é que esse homem vai corrigir um filho, mas não corrige o outro? Então, precisa que ter um diálogo muito franco e sincero para colocar as coisas. Na grande verdade, o que precisava ser feito, não sei se é o caso ou não, mas quando foi assumido esse relacionamento, precisava já ter tido essa conversa no início. Como é que vai ser? Como vai ser? Como que vai ser a situação com o meu alinhamentos. filho? Alinhamento. É o que eu e o Eduardo sempre trazemos no relacionamento. O que você precisa exercer dentro da sua casa? Um alinhamento de conversa. É deixar muito claro. Até onde eu vou, até onde você vai. Precisa falar tudo. Tudo. Você entendeu? Como que vai ser? Você vai até aqui, mas ele não gosta de conversar, acha desgastante, porque não tem diálogo com ele. Então, gente, vamos prestar atenção no que a gente anda fazendo da nossa vida. Exato. Porque se não há um alinhamento no início do relacionamento, quando a coisa já está engrenada, a tendência é piorar. Né? Então, a gente precisa ter esse alinhamento. Amém. Sobretudo antes. Fica então um recado aí. Gente, eu quero agradecer. Tem mais perguntas, mas o tempo é curto. E se Deus quiser, a gente marca uma outra hora. Exato. A gente vem só para responder perguntas. Sim, é verdade. Bom, a gente marca uma outra hora e Sim. espero que um dia Deus possa abençoar, abrir as portas de vocês vindo pregar no nosso retiro para casais, para as famílias. Uma alegria, só chamar. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Obrigada, Obrigado, tamo junto. Deus abençoe. Amém, amém. Estamos aí grato mesmo, maravilhados. Foi uma aula aqui para as famílias. Amém, amém. Muito obrigado. E se você quiser falar um pouco aí da comunidade, qual o próximo, até mesmo o próximo encontro terá na Canção Nova. Isso, exatamente. Então você que está nos acompanhando, né? Você pode nos acompanhar, tanto eu quanto a Edna, através do nosso Instagram, eduardo.oliveira.ofc de oficial, eduardo.oliveira.ofc. Lá você tem a minha agenda, onde é que eu vou estar no Brasil, no mundo. Você sabe meus eventos. Lá você também consegue fazer contato comigo para me chamar, para pregar na sua cidade, aí chamar nós dois, né? Sim, então tem o meu Instagram, tem o Instagram da Edna também. Tem o meu Instagram ednaoliveira.ofc, né? Lá também eu faço um trabalho, tenho um trabalho com algumas mulheres lá, né? A gente desenvolve esse contato, né, mais direto lá também. Dentro disso também, um pouco nós hoje temos nosso livro Ser Família é Bom Demais. São 300 páginas tratando tudo sobre relacionamento familiar, vida 2. Então aqui vai ter atitudes da mulher que desgasta o homem, atitudes da mulher que desgasta o casamento, atitudes do homem que desgasta o casamento, sexo dentro do casamento, vale tudo, não vale, a luz da igreja, a luz da doutrina, o que a igreja fala sobre isso, dinheiro em casa, vai falar um pouquinho mais profundidade do masculino, do feminino, o papel de cada um, essência, enfim. Então temos este livro, temos o livro Despertando para uma Vida Abundante, temos 21 dias de oração e jejum, enfim, tem todo o nosso material lá no meu Instagram, você tem acesso a tudo isso também, e claro, já vale aqui deixar o nosso convite também, você pode nos levar a pregar na sua cidade, retiro para casais, homens, mulheres, à sua disposição, e
convite todo especial. De 22 a 25 de maio, em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade Canção Nova, terá o primeiro acampamento dos filhos de João Batista, de 22 a 25 de maio. Pela primeira vez, após 23 anos de fundação, nós vamos ter o nosso evento, o acampamento Filhos de João Batista, em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade Canção Nova. Quinta, sexta, sábado, domingo, muita pregação, oração, santa missa, adoração profunda. Então, você que é do Brasil inteiro, a gente convida você a descer ou subir para a Cachoeira Paulista, ou se você não pode, acompanhar por todas as plataformas da Canção Nova, Sistema de Comunicação Canção Nova. Amém, louvado seja Deus, obrigado mais uma vez. Quero aqui deixar aqui uma lembrança para vocês do Kairos Podcast. Copo. Você está obrigado, olha, vivendo um momento lá em casal. Isso aqui, ó, tá no momento só do casal, vou tomar com um copo da Kairos aqui, ó. Obrigado. Quero agradecer aqui os patrocinadores que têm nos ajudado, nos abençoado, aqui que dou os brindes. Quero agradecer a Lari Personalizados, que sempre tem nos ajudado. Lá você encontra estampas de caneca, estampas em camisetas, diversos artigos, que é um casal que prega, também pregam muito, de Taubaté. Você pode procurar lá no Instagram, Lari Personalizado, e Deus possa ir abençoando cada um de vocês. Agradecer também a comunidade Ezequiel, aqui do João Paulo, que tem nos ofertado também o bolo para estarmos partilhando aqui daqui a pouco o café, que é a distribuidora Delícias da Roça, que é uma delícia, realmente é uma delícia o bolo. Então você possa ir procurar no Instagram e Deus abençoe, gente. Muito obrigado mesmo Tamo junto. Vocês. Conta com a gente. Obrigado, gente. Obrigado você que ficou até o final conosco. Que você possa aí estar sempre interagindo conosco, porque esse ano de 2025 promete aqui na comunidade Miguel Arcanjo, no Kairos Podcast. Amém? Louvado seja Deus, muito obrigado. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço.